Olá, meus queridas! Tudo bem com vocês? Olha só, dando uma passadinha aqui para proporcionar para vocês um momento onde você vai escolher um número entre 1 e 3, 1, 2 ou 3. Vai buscar sintonia com seus mentores, vai fazer uma sintonização também com essas questões que estão muito pertinentes atualmente a respeito dos contratos e pactos planetários, tá? E tem muita gente que fala, eu já liberei, já fiz geometria, já fiz como é que chama? Constelação, né? Então, tudo isso é muito bom. Mas, alguns períodos da nossa vida, ou algumas técnicas que a gente utiliza, talvez não alcance aquilo que a gente precisa, ou naquele momento foi adequado, né? Para aquela situação. E agora é uma outra situação que eu acredito que é o que está acontecendo. Por quê, né? Como eu venho dizendo para vocês, Maria Madalena tem trazido muito essa informação a respeito dos pactos e contratos planetários. Porque existe essa energia no campo individual, né? Os pactos e contratos no campo individual, no campo coletivo, no campo planetário, no campo cósmico, né? E muitas vezes a vida da gente fica presa, prosperidade, questões de relacionamento, muitas dificuldades que a gente possa vir a enfrentar, talvez esteja aí, né? Nesse lugar onde a gente não acessa, no nosso inconsciente, tá? E esse inconsciente, ele traz informações, como eu disse, individuais, tá? Informações do coletivo, da psique coletiva, que pode ser de um grupo, que pode ser de um coletivo maior, né, de pessoas, por exemplo, família, ou grupos maiores, conexões com pessoas numa quantidade maior, religiões, né, e pode ser planetário, de tempos passados, e fica aqui, ó, na nossa energia, atrapalhando muitas vezes a nossa vida, dificultando a gente de acessar aquilo que é bom. E em termos energéticos, é possível da gente eliminando tudo isso, liberando tudo isso, né? Para isso, para você sintonizar com essa energia, saber se de repente você possa realmente estar aí num momento como esse, né? Já vasculhou, já procurou, já fez tudo que podia fazer, e parece que ainda tem algumas coisas que você deseja fazer com que elas avancem na sua vida e não estão avançando. E você sente que, poxa, parece que está travado, eu não consigo ver, não consigo entender, né? Então essa sintonia, essa busca pela sintonia com a fonte divina, sintonia com você, com o seu interior, com a sua verdade, tá? Ela é muito importante, ok? Mas, às vezes, só isso não adianta, porque é uma sequência de coisas que nós precisamos fazer. É uma busca onde você vai verificar todos os aspectos da sua vida e aí, então, mediante o que você entendeu de tudo isso, ligado a essa consciência superior, você vai traçando os caminhos para se libertar dessas amarras da vida. E esse processo é um processo que nós damos o nome de julgamento, né? Que é a autoavaliação, é o julgar a si mesmo, tá? Eu entendo que nós estamos num período onde aquela informação muito conhecida, né, juízo final, ela está muito presente na nossa vida, tá? Mas eu não vejo isso como uma punição ou uma forma de que Deus separe as pessoas, não vejo dessa forma. Eu não acredito que esse julgamento venha de cima para baixo. Eu acredito que esse julgamento é feito por nós mesmos.
mesmo que na nossa inconsciência, né? Na nossa dificuldade de acessar a verdade absoluta ou a verdade que é mais ampla, que é mais rica em detalhes, né? Sobre o que nós viemos fazer nesse planeta, o que nós já fizemos aqui, né? O que foi de bom, o que não foi. Então, tudo isso, eu acredito que seja uma avaliação que nós deveríamos fazer constantemente, diariamente. Para que em momentos como esse, de uma energia bastante forte para a liberação, né, desses pactos, contratos, acordos feitos num tempo passado com energias negativas, elas possam ser liberadas da sua vida, ok? E aí eu trouxe o tarô para quê, né? Só para te ajudar a ouvir algo que você fala assim, poxa, parece que fez total sentido para mim. Porque o oráculo, ele tem a condição de captação energética, assim como o pêndulo, né? Assim como pessoas que têm essa habilidade de clarividência, de leitura de campo, ok? Então, sintoniza aí. Sintoniza aí. Talvez você nem acredita muito, você tá caindo de paraquedas aqui, mas faz esse teste. Você vai gostar. Sintoniza e escolha um número de 1 a 3, né? 1, 2 ou 3. E eu vou escolher, então, aqui as cartas do tarô e dos oráculos. E vamos ver, quem sabe. Mas não pode ter resistência. Se abra para essas coisas que eu acho que às vezes vale a pena, sim. Vamos lá? Eu trouxe aqui o tarô do amor, né? Que esse canal fala muito de conexão de almas, de relacionamentos. Então, nada mais, nada melhor do que o tarô do amor. São somente arcanos maiores. Respira fundo, sente no seu coração, né? Faz essa conexão com seus mentores, com seus guias, não importa o nome que você dê, ok? Com você mesmo, com a sua fé em você. E escolha 1, 2 ou 3. Vou tirar a carta de número 1, vou pôr aqui embaixo. De número 2. E agora, de número 3. Ok? Vou tirar também uma mensagem. Eu vou colocar com cada uma desses aqui. Se você ainda não escolheu, se você chegar depois, não tem problema. Pode escolher com calma. Será que tem alguma coisa aqui que vai te dar uma dica? Vai te trazer um insight? Vai te fazer conectar com uma informação que às vezes está dentro de você e às vezes você não viu. Às vezes você não percebeu. Na maioria das vezes a gente já sabe o que é. Mas às vezes a gente precisa de alguma forma, né? Algo que nos confirme que aquele caminho que a gente está seguindo, ou aquela informação que a gente está sentindo, recebendo, reverberando de dentro, é realmente aquilo mesmo. Eu deixei lá no canal do YouTube uma leitura de tarô. Fazia tempo que eu não lia tarô, mas esses dias estou sentindo de ler. Vocês podem ir lá, uma leitura muito boa, bem maior, né? E também estou fazendo bastante textos lá para a aba post do YouTube. Também pode correr lá, ler o material que eu estou fazendo. É um momento muito importante planetário, é um momento de liberação de todo aprisionamento que a gente já viveu até hoje nesse planeta, totalmente colonizado, né, até bem pouco tempo. Saint-Germain agora já nos diz que todos os contratos, todos os contratos já estão disponíveis de serem liberados quando se trata, né, de cada um de nós,
referente ao sistema planetário mesmo. Mas que esses seres da não-luz, esses seres invasores, esses seres negativados, eles não têm mais vez neste planeta. Então, agora, mais do que nunca, está muito mais fácil da gente ter uma vida mais próspera, mais feliz, né? Viver uma outra realidade, uma realidade mais conectada com a luz, com a verdade. Só que, para isso, nós temos que fazer nossa parte também, né? É por isso que eu estou convidando vocês para refletir a esse respeito em qualquer setor da sua vida. Amoroso, de trabalho, de prosperidade financeira, ok? Então, quem escolheu o número 1, vamos lá? O arcano maior. Acho que dá para ver a carta. Essa carta é a estrela. A estrela é uma das melhores cartas do tarô. Ela fala de esperança, ela fala de coisas boas, coisas novas. Ela fala realmente de bênçãos, de alegria, de conexão espiritual com os seres da luz, né? Seres que nos guiam, que nos auxiliam. E essa carta, ela tem dois aspectos, né? Vamos dizer assim, um aspecto que seria o positivo, né? Que nós vemos na dualidade, muito comum, né? Temos os dois lados das coisas o tempo todo, os dois lados da moeda, né? Então ela fala aqui, ó, embaixo, no aspecto positivo, ela fala de dar graças ou agradecer, gratidão, ok? E no aspecto que seria esse outro lado da moeda, medo de sonhar. Medo de sonhar. O que seria esse sonho, né? Seriam esses projetos, essas ideias que a gente tem, essa vontade de alçar voos, essa vontade de tirar de dentro de nós nossa criatividade e criar algo, né, para o trabalho, ou algo dentro da nossa família, ou algo em nós, mudar algo em nós mesmos. E o que acontece? A gente tem medo, né? Porque quando a gente era criança, dizia que sonhar é coisa de gente que está vivendo o mundo da lua, né? Ter esperança, ter desejos positivos, né? Buscar coisas melhores. Ah, só está viajando, está sonhando, não é assim? Mas agora não é assim mais. Nós podemos pensar diferente. Só que aqui eu vejo uma questão muito interessante. Vamos ver se cabe aí para você que escolheu a carta de número 1, né? Aqui tem um coração, bem aqui na região do umbigo, aqui na região do ventre dessa moça aqui, do desenho, né? E ela segura esse coração. Então eu vejo aqui que existe, para você vai analisando se faz sentido, existe aqui algo que algum dia você fez em relação a esse movimento do sonhar, do desejar algo, do ter uma atitude que você acreditava estar alinhada com o seu ser, né? Um projeto, uma ideia, um relacionamento, e não deu certo. E não deu certo. E isso te frustrou, isso te fez criar uma crença de que talvez isso não seja para você. Ou tem que tomar muito cuidado, porque todas as vezes que você já tentou fazer isso, você meio que se deu mal, né? Porque essa região aqui embaixo, abaixo do umbigo, é a região do plexo sacral, onde nós temos a criatividade, o poder de cocriação, né? E também o prazer, a satisfação em ver as coisas que a gente deseja avançando, prosperando, crescendo, se multiplicando. E aí, já deve ter acontecido com você que escolheu essa carta uma ou mais vezes, de fazer um investimento numa área da sua vida. De trabalho, um projeto, um relacionamento. Ou mais de uma vez, né? E não deu certo. Tá? E aí você criou essa crença de que talvez isso não seja para você, ou você criou resistência. Toda vez que você vai fazer isso, você acaba que... E aí a coisa não dá certo mesmo. Não é verdade? A gente mesmo cria isso no nosso campo, na nossa vida. E aí, o que vem... Olha só, gente. Ó.
Eu não dizer que eu estou criando coisa. Olha, passado. Eu falo, o tarô, ele capta, sim, as energias. Através do poder do amor, você libera quaisquer situações ou energias estagnadas, a fim de transformar o espaço do seu coração. Às vezes, a gente tem muito discurso, né? A gente discursa muito sobre o que é o amor, o que é a prosperidade, como a gente deve fazer para alcançar tais coisas, como o outro deve fazer para alcançar, principalmente sobre o outro, né? Como que o outro deve fazer para alcançar isso ou aquilo, dicas, conselhos, mil, né? E esquecemos muitas vezes de fazer esse movimento, de olhar para dentro de nós e nos amarmos, nos perdoarmos, dizemos assim para nós mesmos, olha, né, você olhando ali no espelho, né, igual eu tô olhando aqui, tô me vendo aqui na câmera, né, olhar assim, dizer assim, olha, aquela vez você errou, né, vamos dar esse nome, não deu certo, mas isso não significa que não vai dar certo da próxima vez. O que você aprendeu daquela vez? Que você pode mudar agora, que você pode melhorar agora? Quais eram os aspectos daquela época? Porque hoje você é outra pessoa, não é verdade? Aquilo que você queria investir, aquela pessoa com quem você queria estar naquela época, que você teve essas ilusões, essas tristezas, né? Também não é a mesma pessoa. Não precisa se libertar do passado, mas para isso você tem que ter generosidade e compaixão consigo mesmo. E aí a última cartinha aqui, o 9 de terra, que é o 9 de ouros. O 9 de terra, 9 de ouros, fala de uma pessoa independente, com poder pessoal. Desfrute os pequenos luxos da vida. Passar algum tempo a sós no sossego. Trabalho independente, bem-sucedido. Desenvolver algo que você deseja por você mesmo. De forma independente, às vezes. Talvez no passado, o que possa ter dado algum probleminha aí, foi o fato de você sempre acreditar que precisava do outro para conseguir fazer as coisas. Claro, a gente vive no coletivo. Nunca vamos fazer nada sozinho. Mas a energia da codependência, de não acreditar em você, aí é diferente. Você buscar um parceiro de negócio ou buscar um relacionamento porque te falta uma capacidade, aí realmente tem grande chance daquilo não dar certo. Ah, Priscila, mas e aí? O que eu faço? Porque eu não sou perfeita, não sou perfeito, sempre vai faltar alguma coisinha? É, realmente, isso é verdade, né? Só que existe como saber o que é que está faltando. Como fazer para desenvolver isso, as suas capacidades, que estão mais ligadas à sua verdade interior, à sua alma. E aí, quando você se conecta à sua alma, aí você pode sim ser essa pessoa que tem muitas habilidades e muitas competências e consegue utilizá-las no momento certo, do jeito certo. Porque muitas vezes não é que falta habilidade pra gente, falta poder pessoal e confiança. E saber usar essas habilidades, saber que tem essas habilidades, né? E nesse sentido, o trabalho feito pela equipe Citaari, né, que é a equipe de terra com a qual eu trabalho, e a equipe espiritual, a equipe estelar, ela pode te ajudar como? Né? Existe uma técnica de verificação do seu campo vibracional, podendo ser, tem uma que eu chamo de mesa cristalina arturiana, e tem uma outra que eu chamo de mapa cósmico cristalino. Eu acho até melhor o mapa cósmico cristalino nesse caso, porque ele vai mapear o seu campo e detectar o que que está ali, ó, uma competência, uma habilidade, mas que está amarrada, que está presa.
ou que está desconectada da sua alma e conectada ao seu ego, então por aquele caminho ali realmente não vai fluir. E aí você solicita, a gente verifica, mostra para você e ainda te dá as orientações de como resolver aquela questão. Já vem ali no relatório do mapa. Então é uma excelente técnica se você tirou aqui a cartinha, né? Ou se não tirou essa, mas sentiu que isso faz sentido aí para você. Vou deixar aqui na descrição, tá? Vamos lá, quem escolheu a de número 2? Número 2, se você tá chegando agora, escolha, tá? 1, 2 ou 3. Eu já fiz a leitura da 1, mas aí você pode voltar aqui o videozinho, assistir, né? Ó, a temperança. Eu esqueci de falar. Ah, não, é a estrela, eu falei, né? A temperança. A temperança é um arcano que fala de tempo para se curar. Tempo para fazer esse processo de enxergar a si mesmo. Meio que tá até na sequência aqui, né? O primeiro ali é sonhar, desejar, acreditar, né? Quando você se conecta à estrela, a esperança, a vontade de crescer, de mudar a sua vida, né? Liberando aí esses pactos, esses contratos, essas energias que não te pertencem mais, né? Para seguir em frente. E o segundo momento, então, é o momento de fazer essas curas, né? Primeiro você avalia, como eu falei, o mapa cósmico cristalino, né? Que seria a técnica mais adequada, porque é a forma como a Heskia, né? A rede cristalina, criou uma técnica para te ajudar a fazer essa avaliação, esse seu próprio juízo, né? O juízo de si mesmo. E esse segundo momento, por isso que eu tô falando que tá parecendo que tá na sequência, fala de equilíbrio e desassossego, né? Então é aquela coisa, eu sei que tem algo para brotar de dentro de mim, eu sei que eu tô recebendo uma, né, assim, me conectando a uma verdade minha, a um desejo meu, uma criatividade, ou sentindo que posso me deixar, né, me abrir para um relacionamento, para uma conexão, enfim, para as questões da conexão de chama gêmeas, mudar o aspecto do jeito que eu estou indo para algo mais saudável, menos tóxico, né? Ou você se conectar, às vezes você está sentindo que está se conectando ao seu propósito, que agora vai ser uma época de fazer isso, né? Liberando esses pactos planetários, ok? Só que depois precisa olhar para isso. Por isso que eu falei, o mapa cósmico, ele vem no relatório as orientações do que você precisa fazer. Não é só te dar, te mostrar o que é o problema, né? E não te ajudar a encontrar essa solução. O mapa cósmico ajuda você sair do movimento do desassossego, da ansiedade, do cansaço, né? Daquele conflito interno e passar para o equilíbrio, tá? Essa é a carta de número 2. Olha que bonitinho, gente. Eu falo, tarô é uma gracinha, né? É muito fofo. Ainda mais as que estão muito relacionadas a essa energia tão boa do amor incondicional, né? É o presente, ó. É um presente mesmo. Você ter condição de se cuidar, de olhar para você, de fazer suas curas, de se tornar uma pessoa melhor. Isso é um presente. Por muito tempo, nesse planeta, a gente não pode fazer isso. Quantas limitações existiram, né? Ainda existem. Mas agora, a maioria delas tem muito mais a ver com a gente, as nossas próprias resistências, do que as limitações do nosso externo, né? Olha o que diz esse presente. Você vive o agora e é capaz de gerar a energia do amor em suas circunstâncias atuais. O que eu falei ali no 1, né? Nas cartinhas, nas primeiras de número 1. Você precisa aprender a se amar. Não vou fazer algo para mim porque eu tenho que fazer algo pro outro, pro outro, pro outro. É aquela história do avião, né? Se o avião começa a cair, tem uma turbulência, o que seja, a máscara de oxigênio você precisa colocar em você primeiro. Porque se você não tiver energia, se você não tiver bem, se você não tiver saúde, como que você vai ajudar o outro? Esse período de sacrificar
É um período que já passou. Nós estamos agora na era de Aquários. A era de Peixes era a época do sacrifício. Tudo eu só ganho com sacrifício, com muito esforço. Nós estamos saindo disso. E você pode ser uma dessas pessoas que ajuda o planeta a sair disso. Basta você começar a pensar e agir diferente. Como é que é aquela frase da... Tem uma técnica que fala uma frase assim: tudo vem a mim com felicidade, facilidade, né? Alegria, glória, não é assim? É isso. E olha, veio mais um arcano maior aqui para você, o da justiça. Nós temos o arcanjo Raguel aqui, ó. A justiça fala de equilíbrio, fala de cortar coisas que não te servem mais, fala que agora chegou a hora, digamos, da verdade. Aquilo que é seu, aquilo que você merece, vai continuar sendo seu e você vai conseguir alcançar. É justo que você alcance. Fala assim, decisões, justas e imparciais. Faça o que você sabe que está certo. Defenda suas convicções. Não deixe ninguém mais dizer para você que você não sabe, que você não pode, que você não é capaz. Combinado? Vamos agora para o último, de número 3. O eremita, el eremitón. Esse tarô aqui é espanhol. Contemplação e desconexão. Nossa, gente, eu passei quase 4 anos da minha vida fazendo curso no exterior, na Argentina, curso de mestrado. Era tão boa nesse tal desse espanhol, agora o que é que virou? Não sobrou nada. Vamos lá. Essa carta, ela tá estranha, gente. Essa carta tá estranha. Olha, é uma pessoa sozinha, aqui de joelhos dobrados, caído, num lugar muito difícil. Não tô sabendo nem dizer o que é essa imagem aqui, ó. Alguém aí que tá assistindo sabe dizer o que é? Não sei se é um capacete, se é uma máscara. Tá estranho, né? Uma imagem feia. Ó, você vê alto aqui, parece que a pessoa tá sozinha. Aí aqui tem uma rachadura, né? Desconectada de tudo e de todos. Será que você tá passando por esse momento? Ou será que você faz isso quando você tem que agir na vida? Quando você tem que ter uma atitude, quando você tem que buscar esperança, quando você tem que conquistar o seu poder pessoal, a sua verdade. Ou, quando você foi fazer isso, você encontrou muitas sombras, muitas coisas que você não gostou de ver. Pode ser também. E se foi esse o caso, eu vou te dizer o seguinte: você não está sozinho. Todo mundo que faz esse mergulho interior, todo mundo que busca o autoconhecimento, que busca o autoconhecimento espiritual, passa por isso. Passa por isso. É normal, é natural. Né? Nós estamos aqui para isso também. Para fazer esse tipo de avaliação e encarar. O que a gente não pode é ficar com vergonha disso, é se achar pior do que os outros, é achar que a gente não consegue fazer nada por conta disso. Isso aí, ó, nada a ver. Nada a ver. Mas eu sei que nessa fase é muito difícil. Se for esse o seu caso, ficar num estado, às vezes, um pouco eremita, né? Aquele estado onde você fica mais sozinho, mais recluso, para pensar sobre as suas sombras, sobre as suas dificuldades, precisa. Precisa. Agora, talvez a gente se esconda, muitas vezes. A gente utiliza como uma fuga, né? Como um jeito de não enfrentar aquilo que a alma da gente pede. Os nossos desejos, né? As nossas vontades internas. E é essas conectadas com a nossa verdade. Que a gente não tem coragem de enfrentar. De tantas as vezes que enfrentou e talvez não foi pelo caminho que você achava que ia ser.
E nesse sentido, tem a ver com ilusão, falta de clareza ao ver aquelas questões. E sabe o que faz a gente não ter clareza das coisas? Exatamente as nossas crenças limitantes. Os nossos traumas, nossos bloqueios emocionais, as nossas feridas existenciais, né? Abandono, rejeição, traição, né? Tudo que a gente viveu e o que não viveu, viu? Porque um ser, quando nasce, ele já nasce com esse corpo aqui projetado, com dados. Quais são os dados? 6 feridas, 6 emoções. Olha que gracinha essas emoções. Medo, tá? Já tá aqui, ó. Igual, como se você fosse um computador, né? Ao encarnar aqui, quando o seu espírito baixa aqui no seu corpo, né? Lá, bebezinho, você já nasce programado para ter medo, para ter raiva. Você acha que a raiva que você tem é só culpa sua? Já tá aqui, ó, presente. Já viu um bebezinho? Fica morrendo de raiva. Até tem uns vídeos aí no Instagram que a gente acha dos mais bonitinhos, né? Tem uma de uma bebezinha que fala que ela é de Áries. Como eu sou de Áries, né? Aí eu olho aqui e falo, gente, muita sacanagem isso, né? Que mostra a menininha bebezinha de 1 aninho, assim, brava. Brava com o quê, gente? Como que essa criança, esse bebê, existe isso já? A gente já nasce com isso. Depois vem nojo, tá? Olha que beleza, né? Depois vem tristeza. Bom, né? A gente já nasce programado para ser triste. E aí eu vou te falar assim, Priscila, de onde você tirou isso? Às vezes você está se perguntando, né? Você quer ver uma coisa que é muito, muito fácil de você saber? Você já assistiu Divertidamente? Acho que não tem quem não assistiu, né? Se você não assistiu, você sabe do que eu tô falando. Assiste para você ver. É aquilo lá. Você já nasce programado para essas coisas negativas. E ainda no Divertidamente 2, a menina tá com 12 anos, entrando na fase da adolescência, né? E aí chega outras emoções. Olha que gracinha. Ansiedade, angústia. Bom, né? Então, não é bom. E a gente precisa aprender sobre isso, sobre como funciona, como nós funcionamos, para a gente saber como lidar com a gente mesmo, saber o que é nosso, o que está programado, saber quais são nossas crenças, quais são esses pactos também que nós acordamos, que nós concordamos com eles no nosso passado. Aqui, para quem tem conexão de chamas gêmeas, queda da Atlântida. O que originou? Originou uma fala, uma frase perfeita. Essa frase diz assim: nós vamos voltar a este planeta para salvá-lo. Aí cria-se essa crença, né? Outro pacto de conexão de chama gêmea, né? Esses contratos de união eterna, que nos aprisiona em circunstâncias muito desafiadoras. Tudo isso Saint Germain já trouxe para nós. É hora de liberar, é hora de soltar. Isso foi no passado, serviu para o passado. Não serve mais. Eu tento arrumar um relacionamento, uma coisa boa, uma coisa bacana, mas não vai para frente. Já fiz de tudo, já mudei, já fiz análise, já fui ao psicólogo, já melhorei tanto e ainda assim a coisa não flui para mim. Prosperidade, estou sempre sem dinheiro, né? Vou fazer um negócio com um parceiro, criar um comércio, uma coisa que eu sentia que era para mim, e aí o cara foi, me sacaneou, me roubou, não sei o quê. Contratos e pactos do passado, que é o famoso karma, né? É o famoso karma. Só que a gente já pode liberar isso. Você já pode mudar de linha do tempo. Você não tem mais que ficar aprisionado na ideia de uma época da Atlântida, onde você ajudou a ter a queda daquela região, porque você teve atitudes negativas naquela época. Mas você não tem que pagar por esse erro.
uma vida e 2 vidas e 1000 vidas, né? Que já tem 13.000 anos, né? A queda de Atlântida. E você está até hoje grudada, pregada nisso. E aí, como que a RESC pode te ajudar, né? Através da reintegração de alma. A reintegração, a gente faz esses cortes, essas limpezas, né? No campo planetário, dessas estruturas, dessas conexões que você fez e que na época te serviu para te impulsionar para alguma coisa que foi importante para você. Mas agora não mais. Agora é hora de pensar diferente, como eu disse para vocês. Nós estamos na era de Aquário, a era do conhecimento e do amor. Mas é um amor inteligente, né? Sem sacrifício. Onde o relacionamento entre as pessoas é livre, mas não é libertino. É confiante, é compassivo, é genuíno. Mas e tem que ser pra gente também, né? Nós temos que ter esse amor por nós mesmos. Tranquilidade. Se você tá muito preocupado com essa fase que você tá vivendo, de eremita, você reconhece que o equilíbrio, a bondade, o amor trazem calma à sua alma. Até rimou, né? Só reconhecer não adianta, né? Precisa colocar no dia a dia isso. Tranquilidade, paz, leveza. Não é não? E a última carta, 9 de fogo. 9 de fogo é fogo, viu? É fogo. 9 de paus. Ó, não desista. Proteja aquilo que você criou. Tenha coragem e acredite em si mesmo. Como eu disse para vocês aqui, para quem escolheu a número 1, e se você não escolheu, escolheu a 3, eu sugiro a você ouvir todas. Você chegou aqui agora, volta depois, né? Eu vou salvar aí a live e você escuta. O que eu comecei dizendo é que a gente, muitas vezes, na nossa infância mesmo, nós já começamos a receber informações de que a gente não pode dar vazão aos nossos sonhos, não pode acreditar tanto em nós mesmos, não pode ficar viajando na maionese, né? Fazendo com que a gente seja aquele ser sem sonho, sem criatividade, muitas vezes que fica ali, ó, acorda de manhã, trabalha, nem gosta tanto assim do trabalho que faz, aí cumpre lá seu horário, e aí depois ficou livre, mas meio que parece um robô, né? Então, tá aí o problema, né? Essa falta de não acreditar em você mesmo. E aí a carta de número 2 aqui, ela fala desse poder pessoal perdido, né? Onde você se baseia em coisas tão pequenas, tão superficiais, que você tá mentindo para si mesmo. É onde a gente pode fazer a técnica do mapa cósmico, né? Para descobrir aonde você tá mentindo para si mesmo, né? Porque isso pode ser inconsciente. Normalmente é, né? E aí depois você acaba criando resistências, que é essa carta aqui, ó. 9 de paus, 9 de fogo. Todas as vezes que aparece algo bom para você, todas as vezes que o universo te manda algo positivo, você se retrai, fica igual o eremita, né? Se fecha naquele lugar ali, não se abre para experienciar tal coisa, mesmo que talvez não seja exatamente para você aquilo, né? Não tem paz, não tem tranquilidade, né? Tenta ter nesse estado de eremita, né? Mas não funciona, porque você está sozinho, você não se envolve com outras pessoas, né? Não se relaciona. E aí você vai criando estruturas que vão te prendendo nessa falsa ideia de que tá tudo bem, né? Aqui tá falando disso, dessas resistências internas. Algumas pessoas agem ao contrário. Elas não são muito eremitas. Na verdade, elas se envolvem tanto e conversam tanto e têm tantos amigos e tudo mais, mas tudo tão superficial que acabam que não tem tranquilidade e tem muitas resistências também. Na hora ali do vamos ver, né?
na hora das escolhas certas, na hora de fazer análise de si mesmo, não aceita ajuda, não aceita pensar diferente, não aceita o outro que talvez seja diferente, né? Então é isso, meu povo, ó, 3 cartas e muita conversa boa aqui, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se você se vê em uma dessas situações, eu vou deixar aqui na descrição as informações de contato, para você buscar se aprofundar um pouco mais nisso e se libertar de todas essas energias aí, que muitas vezes estão te aprisionando. Tá legal? Então um beijo grande para você e até a próxima live. Tchau, tchau!